é Kleber de Deus, sou cientista político, professor do programa de mestrado em Direito da Universidade Federal do Piauí e também professor do Departamento de Ciência Política da mesma instituição. Eu fui solicitado pelo Núcleo Repúblicas e Estudos para que gravasse esse breve vídeo a respeito do tema presidencialismo de coalizão. O tema é bastante discutido na ciência política brasileira e também na ciência política internacional por ganhar relevância exatamente no que diz respeito às relações que são estabelecidas entre o executivo e o legislativo. Tal temática na verdade, uma das mais estudadas na ciência política, sobretudo do ponto de vista do sistema da ciência política positiva, que tem notadamente uma preocupação muito grande com as questões empíricas, para tentar exatamente buscar evidências e variáveis que comprovem ou não determinadas teses a respeito do funcionamento do sistema político brasileiro. Este termo ele foi cunhado em 1988, antes da promulgação da nossa Constituição, creio que uns 3 meses antes, pelo cientista político Sérgio Abrantes. No fundo, ele analisou o presidencialismo de coalizão, ou seja, o formato constitucional que originou o sistema político brasileiro, ou seja, precisamente o sistema político assim concebido. Você tem o presidencialismo, você tem o federalismo, você tem o multipartidarismo e se tem também o sistema multipartidário, com um diferencial no caso brasileiro. Nós temos um sistema bicameral onde os cargos para o Senado, que tem um poder tão grande quanto o poder da Câmara Federal, com uma representação de 3 deputados por estado, diferentemente da variação da Câmara, que tem número de acordo com o número de habitantes. Então, o que é este presidencialismo de coalizão? Quais 2 grandes interpretações que há sobre a dinâmica e o funcionamento desse complicado sistema? É bom salientar que o título, o termo presidencialismo de coalizão ganha na relevância e passa a designar também os sistemas políticos existentes em outros países da América Latina. Tá? Não só o caso brasileiro, mas também designa outros casos onde há essa necessidade de haver uma coligação por parte do presidente da República com outros grupos de interesse, outros partidos políticos. Daí surge essa ideia. Por quê? O termo presidencialismo de coalizão. No fundo, foi tentado analisar a experiência democrática brasileira de 45 a 64, com esse mesmo formato institucional, presidencialismo, federalismo, multipartidarismo, sistema eleitoral aberto, de lista aberta. Por quê? Porque a tese de fundo desse debate é a seguinte: nesse sistema, isso era uma leitura preconizada pelos chamados brasilianistas, são inúmeros dos estudiosos do Brasil que trabalham com essa temática, sejam europeus ou americanos, eles tentavam entender por que o sistema político brasileiro não era viável para eles segundo suas análises e evidências. Aí tem Barry Ames, tem o Juan Lins, para citar 2 grandes expoentes que trabalham com essa tese que o sistema político brasileiro ele é inviável no meio dos entraves da democracia brasileira. Do Barry Ames, um grande tema, não sou também como David Summers e inúmeros tantos outros autores. O presidente eleito
não constitui uma base, não consegue eleger o seu partido, maioria na Câmara Federal. E isso, nessa leitura canônica, levou à seguinte interpretação. Isso iria inviabilizar os projetos propostos pelo Executivo Federal. Por quê? Porque exatamente, você tem um sistema político onde o presidente era fraco, não tinha capacidade de formular a sua agenda, porque tinha que negociar com inúmeros atores políticos do Congresso Nacional e fora dele, porque é aí onde entra o elemento do federalismo, onde não é contemplado somente o eixo partidário, porque não tendo maioria no Congresso Nacional, o presidente teria que buscar essa articulação para além dos partidos, como chamado eixo regional, e fundamentar formar toda uma base para dar sustentação e formar uma agenda. E isso, nesse modelo, nessa leitura negativa, vamos assim dizer, do sistema, esse presidente não teria essa capacidade de negociar com tantos parlamentares. Ele teria que barganhar, e sistematicamente nós vimos na política brasileira como isso desenrolou no pós-88. Os presidentes que constituíram maioria de alguma maneira, eles pautaram a sua atuação por uma lógica de cooptação. E mesmo cooptando, em determinados casos, não foram capazes de implementar o que se chama a agenda do Executivo. Por quê? Porque nessa leitura o presidente é fraco. Mesmo tendo um determinado leque de poderes, ele não se contrapõe à força dos partidos, que são fragmentados, são inúmeros. No Brasil, algo entre 30 e 34 partidos, basicamente 28 ministérios ou 30 partidos que têm representação política, e isso dificulta acentuadamente um processo de formação de uma maioria estável. Então isso gera instabilidade, gera ingovernabilidade, porque essa ingovernabilidade ela não ela é produzida exatamente na questão da fragmentação. Propostas de natureza do executivo, de uma agenda modernizante, vamos assim dizer, ela não seria implementada porque os interesses dos deputados dos diversos estados, sejam da região norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste, são interesses paroquiais em contraposição ao modelo de uma política mais universalista que, em tese, seria proposta pelos presidentes do pós-88, que se elegeram a partir de 89. Então, é uma leitura, esse é o argumento central para dentro de quase toda esta literatura. Em 1999, é publicado uma coletânea, um livro organizado por um cara chamado Fernando Monge e Angelina Figueiredo, que faz uma leitura diferente, vamos dizer assim, a leitura positiva do sistema. Aliás, extremamente positiva, um tanto quanto que realista do funcionamento do sistema político brasileiro. Eles invertem a proposição. Não. Na verdade, o que acontece? O presidente, sim, tem capacidade de implementar a sua agenda. A Constituição de 88 dotou o presidente de poderes legislativos e com capacidade de interferir na questão da distribuição de cargos, de verbas, de recursos os mais variados possíveis, que, no limite, iriam fazer contraposição a esta fragmentação do sistema político nacional formado pelos inúmeros partidos existentes no Congresso Nacional. E um dos grandes mecanismos que ele falou que era que o presidente da República tinha a capacidade de editar medida provisória com força de lei. Isso dotava o presidente, além desses inúmeros recursos, o orçamento que o presidente dispunha, os presidentes, em dezembro,
teriam essa capacidade inibidora de inibir esse comportamento predatório dos deputados, esse comportamento fisiológico, que é a tônica da política nacional. Isso não pode, sob circunstância nenhuma, deixar de ser mencionado, sob pena da análise ou das análises não serem análises completas desse sistema, ou leituras mais sistemáticas, se ignorarem esses elementos, como uma certa literatura, esta literatura institucionalista, faz. Um outro argumento utilizado por esses autores é que exatamente a literatura anterior parava suas análises nas portas do Congresso. Não entendia o que ocorria dentro do sistema de funcionamento do Congresso Nacional. E aí foram analisar medidas provisórias, como é que funcionava o colégio de líderes, como é que a força dos partidos lá dentro. Entretanto, essa mesma literatura ignorava todo esse processo de base, todos os processos de negociação e de barganha entre os partidos políticos. Analisou, basicamente, a questão das votações nominais que eram concedidas, votadas, evidente, votações nominais do resultado de inúmeros projetos. Então, para dizer que o presidente, ao final das contas, tinha capacidade de formular a sua agenda, mesmo tendo essa fragmentação tamanha no sistema político brasileiro. Enfatizo o ponto. Essa literatura ignorou esse livro, Relações Executivo e Legislativo, Fernando Limón e Angelina Figueiredo, praticamente ignorou esse ponto. E, mais precisamente, há um trecho do livro que ele diz exatamente que o sistema presidencial se equipara, ou basicamente se iguala, quando eles analisam esses dados, ao sistema parlamentar. Na verdade, isso é uma interpretação bastante dura ou forçosa demais no que diz respeito à lógica de compreensão do sistema. Se tornou, então, esse sistema presidencialista, sistema presidencialismo de coalizão, ganhou essa enorme ênfase. Então, se por um lado, na primeira leitura, ele era um sistema que não tinha possibilidade de garantir o funcionamento de uma agenda política nacional, ou de implementação, dadas essas inúmeras características do sistema, por outro surge essa outra extremamente positiva. Então, isso até hoje baliza o debate, sendo que já há argumentos que falam o presidencialismo de coalizão revisitado. Então, o que se começam a perceber que esta leitura, se ela trouxe alguns aspectos de conhecimento, talvez ele não seja congenitamente inviável, por outro lado, ele também, essas condições do presidente ter poder de medida provisória, capacidade de distribuição de recursos mais variados possíveis, negociação, barganha, indicações de ministérios, troca a todo e a qualquer momento que ele puder fazer, no sentido de atingir uma maioria, também não é condição suficiente para o sistema operar. Visto que o nosso sistema, no período recente, foi claro que quando esse livro é publicado, certas questões ainda não tinham surgido. Mas mesmo depois, essa literatura ela passa a ignorar o elemento mais premente, mais fundamental, ou uma das gramáticas da política brasileira, segundo o Edson Nunes no livro A Gramática Política do Brasil, que é o clientelismo. Esse termo sequer é mencionado nesse debate, por Fernando Limón e Angelina Figueiredo, e isso influencia toda uma nova geração que hoje se limita a fazer contagem de partidos, fazer correlações de modelos econométricos, análise de processo de votação nominal, sem analisar o substrato fundamental, que é exatamente o substrato de entender a política nacional tal qual como ela realmente funciona. A dinâmica da ciência política ela deixou de ser compreendida por esses novos analistas, não são novos, mas os antigos, porque eles não conseguem se desapegar às teses que foram por eles formuladas ou são mais inflexíveis de aceitarem contra-argumentos que, consequentemente, invalidem diversos aspectos de ideias que são levantadas. Então, de um modo geral, este é um sistema político brasileiro. O nosso presidencialismo de coalizão não
gera essa governabilidade, tendo em vista a sua composição resultante da Constituição de 88. Então, o nosso sistema se fragmenta, um sistema que se polariza desde 94, que ele foi situado em dois partidos políticos do mesmo espectro ideológico, PSDB e PT, partidos da chamada esquerda. Então, esses partidos polarizaram a disputa na política nacional de 94 até 2000, até 2014, fundamentalmente. E a partir de 2018 entra um outro ator político que desestrutura, no sentido de a chamada base desses dois partidos de esquerda, ela se fragmenta e surge uma terceira força política no Brasil. Então, esse sistema tem suas vantagens, o presidente, talvez, não sei se tantas vantagens, eu diria mais, eu tendo a concordar muito mais com a leitura negativa desse sistema, de fato, apresenta inúmeros problemas. Houve a cassação de impeachment de dois presidentes, e no terceiro, Michel Temer teve bastante dificuldades no Congresso também para se manter como presidente nos 2 anos que exerceu esse poder. De fato, esse não é um sistema por si só que produza grandes méritos, mas ele é valorizado enormemente pela ciência política brasileira, por inúmeros constitucionalistas, sociólogos políticos veem como um modelo assassino. Preciso cautela e bastante seriedade para analisar isso. Tendo em vista que foi exatamente com todo esse aparato institucional, com poder de agenda, com barganha, com orçamento, com capacidade de editar medida provisória, mas os presidentes eles não conseguem formar essa base de sustentação. Sem o elemento, sem a velha gramática que vigorou na política brasileira, ou que é da cultura política brasileira, o clientelismo. E isso é sistematicamente negado ou não estudado como deveria ser nessa relação executivo-legislativo dentro do chamado previdencialismo de coalizão. Ademais, há um outro fator que, a partir de 2018, tem que ser incorporado obrigatoriamente para se compreender esse sistema. É exatamente o poder que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Constitucional Brasileira, herdou da Constituição de 88. E isso vem se mostrando de forma muito clara na relação com o atual governo. Para além das inúmeras dificuldades que o presidente já tem, e aí não é só é um equívoco pensar que só esse presidente teria dificuldade em governar com o tamanho poder que o Executivo e a Corte Constitucional Brasileira tem, a partir da Constituição de 88. E essa leitura ela vem sendo um tanto quanto que escamoteada, num limite até ignorada, por satisfazer determinados interesses de grupos de analistas, os mais variados, que têm comprometimento exclusivamente com um perfil político partidário ideológico. Então, nossa literatura se tornou muito militante. E isso é péssimo para a compreensão da objetividade da análise do sistema. Então, em síntese, seria o macro modelo que funciona. Claro que há muitas outras questões que iremos abordar mais na conferência sobre o sistema político brasileiro, notadamente o presidencialismo de coalizão. Obrigado.